Ok, Bernardo. Então, bom dia. Então, nós vamos aqui começar nossa aula. Nós vamos conversar hoje. A ideia é que conversemos sobre a questão de duas variáveis sendo analisadas ao mesmo tempo, né? Então, análise bidimensional, né? Ou análise bivariada. Essas análises com mais de uma variável, elas são muito complexas, porque você pode fazer análises com quantas variáveis você quiser na estatística. Nós vamos ver aqui dois casos bem simples, né, que é comparar duas variáveis quantitativas e duas variáveis qualitativas ao mesmo tempo, né? Então nós vamos parar por aí, embora a análise multivariada em estatística é um campo muito grande da estatística, né? Mas só para vocês terem uma leve noção. Eu sei que muitos ainda têm dúvidas da segunda lista, então nós vamos conversar sobre todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então já estou à disposição, vocês podem começar a perguntar o que vocês tiveram de dúvida nesse assunto até agora, tá bom? Então vamos lá. Professor, lembra que na última aula de dúvida eu que mostrei uma fórmula? Sim, Estava usar aquela fórmula porque não estava seguindo pela regra 3, estava dando errado quando eu fazia, né? Até agora eu fiz pela regra 3, está dando certo. Aí eu mandei para você a foto de um exercício, do exercício 9, eu mandei pelo e-mail. Eu expliquei cada coisa que eu fiz para saber se é isso mesmo, se é essa lógica mesmo. vamos ver se chegou seu e-mail, Fátima. Ainda não chegou seu e-mail ainda não chegou. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se chega, tá, Fátima? Ok. Professor, bom dia. Bom dia. Eu queria exatamente ajuda com esse exercício 9. Eu não entendi ele ainda muito bem. Como que é para fazer? Vamos ver o que é esse exercício 9 que vocês estão pedindo. Deixa eu olhar aqui. Utilizando os dados do exercício anterior, cadê esses exercícios aqui? Calcule intervalo interquartil da distribuição. Então, na última aula, a gente falou que intervalo interquartil é o terceiro quartil menos o primeiro quartil, né? Então, nós temos que calcular o primeiro quartil, o terceiro quartil e calcular a diferença. A diferença é o intervalo interquartil. O segundo e o oitavo decil, que é o percentil 20% e o percentil 80%, né? E depois construir o gráfico box plot. Então a gente também tem que ter a mediana para construir o box plot. Então vamos lá, ó, a gente tem esses dados aqui. Eu vou copiar esses dados aqui na lousa para a gente poder trabalhar com eles, tá? Então espera um pouquinho enquanto eu copio esses dados aqui na lousa. Professor, o exercício que eu te enviei é exatamente 9, então não sei se isso ajuda. Como é que é? O exercício que eu te enviei é exatamente 9, então não sei se isso vai ajudar. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, aí eu já abro o seu, se ver se já chegou, para a gente ver se você também fez de maneira certa. Vamos ver. Vamos ver se já chegou seu e-mail, Fátima. Peraí. Chegou, vamos ver. Então, aqui é o exercício que a Fátima fez, pessoal, exercício 9, ó. Então, estão aqui os dados, né?
Aí, o que que ele quer? Ele quer o primeiro e o terceiro quartil. Então, olha, o Q3, ele está aqui, ó, nessa segunda classe aqui, né? Vamos começar pelo Q1. A Fátima fez aqui o Q1. Então, ó, o Q1 está aqui na primeira classe, porque a primeira classe tem 56% dos dados. Como você quer 25% dos dados, então o Q1 está aqui na primeira classe. Então, olha o que a Fátima fez. Ela fez o seguinte, ó, ela começou, eu vou desenhar aqui no caderno, o que ela fez foi assim, ó, pega o intervalo 0, 6. Aqui tem 56% dos dados. Você quer um dado aqui, ó, que tenha 25% dos dados. Esse dado aqui é o Q1, certo? Então é isso que você fez. Então aí você pega Q1 menos 0, né, que essa distância aqui, ó, essa distância Q1 menos 0, está para a distância total, que é 6 menos 0. Assim como 25% que tem de dados nessa distância está para o total de dados nessa distância total, que é 56. Então vai ficar Q1 menos 0 está para 6 menos 0, que é essa distância toda, assim como 25%, que é o dado que tem essa distância aqui, está para 56%, que é essa distância aqui. Então, fazendo isso, né? Ó, a Fátima fez essa conta aqui, ó, né? Então, Q1 menos 0 está para 6 menos 0, assim como 25% está para 56%. Aí ela fez regrinha de 3, né? E achou o Q1, que é 2,68. Então, na nossa conta aqui, se as contas da Fátima estiver certo, eu acredito que esteja, o Q1 é 2,68. Tá ok? Fazendo regrinha de 3, tá? E aí, a Fátima fez a mesma coisa com o Q3, ó. Ela viu que, ó, acumulada aqui dá 84%. Se antes tinha 56 e agora tem 84, o 75% está dentro dessa segunda classe. Então ela fez regrinha de 3 de novo para conseguir achar os 75%. Então o que que ela fez? Ela fez a seguinte conta. Ela pegou a região inteira, ela pegou de 6 a 12, e o Q3 deve estar aqui em algum lugar aqui, tá? Então ela chamou essa distância aqui, né? Q3 menos 6 está, ó, Q3 menos 6 está para 12 sobre 6, assim como nessa região toda aqui, ó, quantos dados tem? Vamos ver lá. Segundo a Fátima, tem 28% nessa região toda aqui, ó. De 6 a 12 tem 28% dos dados. Então, aqui eu sei que tem 28% dos dados, tá? Como aqui, a hora que acabou já tinha 56%, quando acabou a primeira classe tinha 56%, para chegar nos 75% eu preciso de mais 19%. Então, o que que eu preciso? Dessa segunda classe, eu só preciso de 19% dos dados, porque eu já tenho 56 aqui. Para chegar no 75, eu só preciso de 19% aqui, tá? Então, que foi o que a conta que a Fátima fez aqui, ó. 75, que é onde ela quer chegar, menos 56%, que é o que já tinha na classe anterior, certo? Enquanto que a classe de 6 a 12 tem 28% dos dados. Então, o que eu preciso aqui é de 19%. Então, eu quero o número Q3 está ao modo que de 6 até ele tenha 19% dos dados. Aí eu faço de novo a regrinha de 3. Q3 menos 6 está para 12 menos 6, assim como 19% está para 28%.
né? Então, fazendo de novo essa conta aí, ó, Q3 menos 6 está para 12 menos 6, assim como 19%, que é o que eu quero ali na região menor, está para 28%, que é o que eu tenho na região maior. Fazendo regrinha de 3 aí, se as contas da Fátima tiver certo, depois vocês confiram as contas dela, ela achou que o Q3 vale 10,07. 10,07, né? Então, aqui o meu Q3 é 10,07, tá bom? E aí o intervalo interquartil é você pegar o Q3 menos o Q1 e achar o intervalo interquartil, tá ok? Então, Fátima, aparentemente seu exercício está certinho, tá ok? Ok. Eu deixei escrito umas letrinhas, então, para ver se era essa lotinha mesmo. Eu vou ler porque enxergar. Sempre tipo TX, por exemplo, menos o limite inferior da classe onde está o TX. E aí tem o tracinho lá, né? É a porcentagem que a gente quer encontrar, menos o lado anterior à classe do TX. Certo. A gente está procurando. Aí embaixo seria, embaixo do Q3, não sei lá, que eu fiz, seria a distância, né? O delta. E aí tem a barrinha para cima, a porcentagem da classe onde está o TX. Exatamente. É o que você fez aqui, ó. Tá bom? Que é o que eu falei, ó. Falta 19% para completar o 75, que nada mais é o 75 menos o 56 da classe anterior que você acabou de falar aí, certo? É esse raciocínio mesmo que a gente tem que fazer para calcular então quanto que vale os quartis, os decis e assim por diante, tá? Entendi, obrigada. Imagina. Quem tinha perguntado também era Quem que tinha Eu, perguntado? professor Luísa. Era a Heloísa, né? Você entendeu, Heloísa, como que faz para calcular? Agora eu entendi, sim. Eu tava um pouco em dúvida quando tava categorizado já os dados. Eu tava sem saber direito como fazer. Toda vez Mas que acho que já tiver categorizado, você tem que fazer regrinha de 3, né? Para calcular os percentis. E para calcular média, desvio padrão, você tem que considerar que os dados todos daquela classe estão bem no meio da classe. Aí você considera que todos os dados daquela classe têm o mesmo valor igual ao meio da classe. Né? Que tem alguns exercícios que pede para calcular média, desvio padrão, né? sim. Agora acho que eu entendi. Obrigada. Imagina. Na C da 10, Bernardo. Bernardo está perguntando a C da 10. Vamos ver, a C da 10. É, é a mesma coisa, ô Bernardo. Ó. Você tem o mesmo raciocínio que foi feito na 9, igualzinho. Ó. Você tem um departamento pessoal que tem 120 funcionários e o salário está na tabela abaixo. Então, de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 10 salários e a porcentagem de funcionários que ganham cada um dos tipos de salário. Bom, esboçar o histograma é fácil, né? Calcular média, variância e desvio padrão, ó, aqui você tem que considerar que todos os salários aqui são iguais a 1, que é o meio desse intervalo. Aqui dentro, todos os salários é igual a 3. E aí você vai pegando, então, cada salário e multiplicando pela frequência relativa e somando para você ter a média salarial, né? Porque a frequência relativa nada mais é do que o número de dados naquela classe dividido pelo total. Então você já pode pegar direto a frequência relativa e multiplicar pelo meio da classe aqui para ter o salário médio e somando. Calcule o primeiro quartil. Olha, Bernardo, veja aqui, ó. Na primeira classe você tem 25% dos dados, certo? Então você já chegou ó, no valor que tem 25% dos dados antes. O valor é esse aqui, ó, é o 2. Então para calcular o primeiro quartil nem precisa, né? O primeiro quartil já está aqui, ó, 25% dos dados. Os 25% dos dados estão aqui de 0 a 2, então o limitante superior, que é o 2, é o primeiro quartil. Então o primeiro quartil aqui é 2. A mediana, ó, veja que você já tem 25% dos dados, então você precisa de mais 25% dos dados, né? Então, você tem aqui, ó, seu exercício 10D.
Oh, tá difícil. Então você já tem, ó, na classe de 2 a 4, você tem aqui 40% dos dados, certo? Mas você quer, ó, você já tem 25% dos dados na classe anterior. Para chegar na mediana, você precisa de mais 25% dos dados. Então, 25% dos dados aqui é o que você precisa para chegar lá. Então, suponha que a sua mediana esteja aqui, ó. A mediana está aqui, em algum lugar, tá? Aqui você precisa só de 25% dos dados, né? Porque você já tem 25% na classe anterior. De 0 a 2 você já tem 25%. Então você precisa de mais 25% para chegar na mediana. Como aqui nessa classe aqui inteira tem 40%, você faz a regrinha de 3 de novo. Mediana menos 2, que é essa distância aqui, está para 4 menos 2, que é essa distância inteira, assim como os 25%, que é o que tem que ter nessa distância menor, está para 40%, que é o que você tem na distância maior. Na hora que você faz a regrinha de 3 aí, ó, então você vai ter x menos 2 está para 4 menos 2, assim como 25 está para 40. Né? Fazendo a regrinha de 3, você vai ter que x menos 2 é igual a 25 dividido por 2, 12,5, dividido por 40. Então você tem aí que a mediana é 3,031, 0,31, 2,31 mais ou menos. Tá? Depois você vê se eu fiz as contas certas aí. Tá bom? Então, sempre regrinha de 3 para calcular os percentis, qualquer percentil que você quiser. Localize em que classe que está o percentil e faz essa regrinha de 3 aqui, que é sempre onde você quer, a distância até onde você quer, pelo total de dados que você quer ali naquela distância, a distância inteira da classe e o total de dados que tem aquela classe inteira. Fazendo essa regrinha de 3, vocês nunca vão errar. Tá bom? Entendeu, Bernardo? Ah, tá, não tem problema, o Bernardo. Eu me confundi porque ele falou que confundiu porque o 2 não está incluído no intervalo dos 25%. Não tem problema. Como quando você tem os dados categorizados, o que você vai calcular é uma aproximação para primeiro quartil, mediana, média, etc, etc, porque esse valor que a gente está calculando é uma aproximação, não é o valor exato, porque o valor exato a gente só tem se tem os dados originais. Como ele já deu os dados categorizados, a gente não tem mais o acesso ao valor exato. Então é uma aproximação. E então, como o 2 não está incluído, mas até chegar no 2 você já tem 25% dos dados. Então 2 é um número que antes dele tem 25% dos dados. Então, ótimo, é a definição de primeiro quartil, né? É um número que antes dele tem 25% dos dados. Então tá perfeita essa aproximação 2. Não, ele não precisa pertencer à classe, não. Tá bom? A Rafaela está perguntando, no exercício 14 e 17, não é apresentado o total da amostra. Como calcular assim a média assim mesmo? Você não precisa ter o total da amostra para calcular a média e desvio padrão, Rafaela. Vamos olhar lá. Ó, ele te deu as frequências relativas de cada classe, né? O que é a média? A média você vai pegando cada dado. Então, nessa classe aqui, você vai considerar que todos os dados são iguais a 3. Na segunda classe, todos os dados são iguais a 5. Na terceira, todos os dados são iguais a 7. Quantos dados eu tenho aqui na primeira classe? 15%, mas 15% é o quê? É o número total de dados, é o número de dados nesta classe, quantos dados eu tenho aqui, dividido pelo total. Quando você vai calcular a média, o que você tem? Você vai multiplicar pelo número de dados da classe e depois no final dividir pelo total. Então os 15% já é o valor dessa classe. Então veja, Rafaela, ó, vou fazer aqui, ó, cálculo da média, usando
classes e frequência relativa. Ó, veja o que é a média. A média você vai pegar o valor do dado 1, né, quantos dados tem a classe 1, que eu vou chamar de x1, vezes o número de dados na classe 1, né, mais x2 vezes o número de dados na classe 2, mais assim por diante, até xk vezes o número de dados na última classe k. Tá? E aí eu vou dividir pelo n total. Né? Essa que é a média. Ora, mas se você dividir, separar cada uma dessas parcelas aqui, dividir por n direto para cada uma das parcelas, você vai ficar com o dado da classe 1 vezes n1 sobre n, mais o dado da classe 2 vezes n2 sobre n, e assim por diante. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a frequência relativa da classe 1. Isso aqui é a frequência relativa da classe 2. Isso aqui é a frequência relativa da classe K. Né? Então, a média vai ficar o valor da dado da classe 1, que é o meio da classe, vezes a frequência da classe 1, mais x2, f2, e assim por diante. Então, você pega o dado do meio da classe e multiplica pela frequência da classe relativa. O dado da classe 2 multiplica pela frequência da classe 2, e assim por diante vai somando. Então, você não precisa dos dados absolutos, da frequência absoluta, você só precisa das frequências relativas. Você vai fazer o mesmo raciocínio isso aqui para calcular variância e, consequentemente, desvio padrão, tá bom? Então, você só vai multiplicando cada valor da classe, que é o meio da classe, que a gente considera que todos os dados da classe têm o mesmo valor igual ao meio da classe, multiplica pela frequência relativa da classe e vai somando sobre todas as classes. E aí você tem a média. O desvio padrão, na hora que você pega o dado menos a média e eleva ao quadrado, você multiplica pela frequência relativa da classe. E vai somando. Aí você tem a variância. E aí, tira a raiz, você tem o desvio padrão. Tá ok?